Colegial, tudo bem? Vamos começar a nossa segunda aula de História do primeiro bimestre. Primeiras comunidades, é o nosso capítulo 2. Então, a aula é sobre as primeiras comunidades. Nós temos no início da página 19 uma tirinha do cartunista Laerte, que vai falar sobre a visão das hordas. Primeiro a gente precisa compreender o que significa hordas, né? Ou horda no singular. Horda são considerados povos bárbaros, intrusos, invasores, bandoleiros. Se você procurar no dicionário da língua portuguesa, você vai encontrar essa definição de horda, tá? Se você procurar no dicionário de história, você vai ver que as primeiras pontuações que aparecem são justamente de vikings, de povos considerados bárbaros pelos romanos. E aqui nós temos a tirinha do Laerte falando sobre as hordas. Muito bem, então vocês são a horda que veio destruir a cultura e civilização. Apresente-lhe a horda que fundou essa cultura e civilização. E aí ele coloca lá as hordas que se entendam. Nosso ponto de partida. Depois de observar a tirinha, discuta com o professor e os colegas sobre as seguintes questões. Existe um senso comum que defina o termo civilização? Justifique a sua resposta. De acordo com a tirinha, qual é a diferença fundamental entre os que fundaram a civilização e aqueles que desejam destruí-la? Então nós vamos aqui definir o termo civilização. Qual é a definição do termo civilização? E vocês vão, de acordo com essa tirinha que apresentam as hordas, estabelecer a diferença entre aqueles que fundaram a civilização e aqueles que desejam destruí-la. Então a gente vai precisar contextualizar o que significa civilização. E para isso nós vamos ter que recorrer ao texto da apostila. Nós vamos encontrar 3 definições básicas de civilização, de acordo com 3 historiadores bastante renomados e importantes, que teceram argumentos sobre a civilização. Primeiro nós vamos aos objetivos dessa unidade. Nós vamos compreender os conceitos de civilização, o que ele significa ao longo da história. Ele não é um termo simples e único. O termo civilização tem diferentes significados ao longo do processo histórico. Ao longo das eras históricas, ele ganhou um contexto diversificado. Identificar e localizar as primeiras civilizações humanas, nós vamos ver aonde elas surgiram, de que forma surgiram. Compreender e destacar as principais características das primeiras sociedades, nós vamos perceber um pouquinho de cada desenvolvimento social em cada região do planeta. Identificar as atividades desenvolvidas para a subsistência dos grupos humanos. Então nós vamos entender um pouquinho da agricultura e da domesticação de animais dessas civilizações no decorrer do desenvolvimento das sociedades. Vamos para o texto. Lá na página 20, o homem contemporâneo parece prezar muito a civilização.
É comum ouvir referências a determinados comportamentos, como sendo civilização ou não. Fala-se de uma civilização ocidental em oposição a outra, oriental. Alguns defendem para si a paternidade da tal civilização. Poderia a civilização desaparecer? Enfim, nessa unidade, vamos nos aprofundar um pouco no embaraçoso tema da civilização. Então, nós vamos discutir, afinal de contas, quem criou o termo ou quem criou, quem é o pai da civilização moderna atual ou das civilizações antigas. Vamos para o conceito de civilização. Aqui na tela eu trago para vocês já o resumo das 3 principais ideias de civilização ao longo da história. Mas a gente vai no texto para fundamentar melhor. Apresentar um conceito de civilização é uma tarefa árdua, pois esse termo adquiriu diversos significados ao longo da história. Cabe agora estabelecer o significado mais adequado no século XXI, ou seja, inventar um sentido que seja coerente com a nossa própria historicidade, com o nosso próprio tempo. Então, na verdade, nós precisamos compreender a civilização do nosso ponto de vista atual, da nossa realidade que vivemos hoje. Porque ao longo da história, os povos tiveram visões diferenciadas sobre a civilização. Cada povo, em sua época, tem uma visão da sua própria história. E ao longo da história, nós vamos refazendo essas visões. Entretanto, convém fazer um breve retrospecto do emprego do termo civilização, olha a importância, que foi criado para atender às expectativas intelectuais dos europeus do século XVIII, também conhecido como os séculos das luzes. Então a gente tem aqui a primeira definição, vou trocar a cor aqui, dos iluministas, os séculos das luzes. Tá? Civilização era entendida como contraponto à barbárie, ou seja, só era considerado civilizado aquele que não era bárbaro. Quem não era bárbaro? Era do ponto de vista do intelectual. Aquele que tinha conhecimento, que era letrado, que era europeu, era considerado civilizado. Aquele que não era europeu ou estava mais distante do centro da Europa, do século XVIII, do iluminismo, eram considerados bárbaros ou não civilizados. Então nós vamos encontrar uma definição muito particular do século XVIII, os séculos das luzes, por isso o iluminismo. Então, se por um lado nós temos o iluminismo como um período que abriu a mentalidade da população, por outro lado nós vamos ter também algumas verdades consideradas únicas para a época. Naquele contexto histórico, o conceito de civilização serviu para marcar uma diferença entre a Europa, terra da civilização, e a não-Europa, terra dos bárbaros, como definiu o historiador Eric Hobsbawm. Então, a gente tem aqui uma visão do século XVIII, relatada pelo historiador Eric Hobsbawm. Trata-se, portanto, do estabelecimento intencional de uma diferenciação entre o ser civilizado, ideia básica definida pelo iluminismo, e o bárbaro, representando a barbárie, a selvageria. Essa ideia vem lá nos romanos. Para os romanos, o termo bárbaro surgiu com os romanos, na Roma Antiga, e os romanos eles vão traduzir essa definição de bárbaro para todo aquele que não era romano e que não vivia nas cercanias do Império Romano.
Tudo que estava fora do Império Romano era considerado um bárbaro. Nesse sentido, esse significado do termo ainda persiste. Quando se qualifica uma pessoa de civilizada, pretende-se dizer que ela é bem educada, cortês, civil, urbana. O contraponto vem na figura do não civilizado, aquele que é inculto, grosseiro, rústico e selvagem. Então a gente tem o ponto e o contraponto, né? Aquele que é civilizado e aquele que não é civilizado na visão do século XVIII dos iluministas. Essa definição herdeira dos pensadores iluministas tem óbvias conotações valorativas, pois diferenciam por meio de um julgamento que prevê a superioridade de alguns em detrimento de outros. Em suma, civilizados são aqueles que se acham culturalmente superiores. Nós vamos encontrar aqui o etnocentrismo e a visão eurocêntrica, né? A Europa como centro de todas as atenções do mundo, para nós, desde o século XVI, desde 1500 até 1530, até a independência do Brasil, né? A visão da Europa como sendo a melhor de todas para o próprio desenvolvimento do Brasil e para o mundo. Hoje nós temos uma visão já diferenciada de civilização e de importância, mesmo porque hoje todas as culturas são consideradas importantes. Todas. E essa civilização hoje é um termo muito mais abrangente. Não se pode utilizar o termo civilização em seu sentido mais cotidiano, pois estaria se fazendo um juízo de valor descomprometido com o ideal de imparcialidade, em que, em tese, deve orientar as análises históricas. Portanto, como bem salientou o historiador Jaime Pinsky, devemos caracterizar a civilização com parâmetros objetivos para não fazermos demagogia, dificultando mais ainda a compreensão do processo histórico. Então aqui a gente vai encontrar uma outra visão. Assim, aqui tem uma definição. É importante essa definição para vocês. Nós vamos encontrar essa definição já aqui no ponto de vista do Jaime Pinsky. É essa visão aqui. Assim, considera-se como civilização o estágio de desenvolvimento de determinada sociedade em que seus membros compartilham de um conjunto de características comuns, as quais envolvem um amplo leque de aspecto cultural, que pode ser intelectuais, artísticos, morais e materiais, por exemplo. Então, aqui a gente vai encontrar uma definição mais atualizada. Então, nesse quadro, a gente vai encontrar 3 definições. Tem mais uma ainda. Outras versões. O emprego do termo civilização mudou desde que foi criado no século XVIII. Sua utilização por historiadores, arqueólogos, antropólogos e sociólogos lhe conferiu novos significados. A seguir é apresentado um exemplo dessa modificação por meio de 2 definições feitas em momentos distintos da história recente. A primeira definição foi elaborada pelo professor Edward McNall Burns. Edward McNall Burns é considerado o papa da história moderna do século XX. Já a segunda aparece em um livro do historiador Jaime Pinsky, publicado no início do século XXI,
São mais de 50 anos que se separam as duas definições. Mais que contrapô-las, deseja-se que elas se complementem e auxiliem a melhor compreensão do significado de civilização. Então, o que diz o Edward McNall Burns? Podemos afirmar que a civilização é um estágio no desenvolvimento histórico humano em que a escrita é utilizada em um grau considerável, em que se obteve alguns progresso nas artes e nas ciências, em que as instituições políticas, sociais e econômicas se desenvolveram suficientemente para resolver, pelo menos, alguns dos problemas de ordem, segurança e eficiência com que se defronta uma sociedade complexa. E o que pensa o Jaime Pinsky? Uma civilização, via de regra, implica numa organização política formal com normas estabelecidas para governantes, mesmo que autoritários e injustos, e governados. Implica projetos amplos que demandem trabalho conjunto e administração centralizada, como canais de irrigação, grandes templos, pirâmides, portos, etc. Implica a criação de um corpo de sustentação política, como a burocracia de funcionários públicos ligada ao poder central, militares e etc. Implica a incorporação de crenças por uma religião vinculada ao poder central, direta ou indiretamente. Os sacerdotes egípcios, o Templo de Jerusalém, etc. Implica uma produção artística que tenha sobrevivido ao tempo e ainda nos encante. O passado não existe em si. Se dele não temos notícia, é como se não tivesse existido. Implica a criação ou incorporação de um sistema de escrita. Esse item não é eliminatório. Os incas não tinham propriamente uma escrita, nem por isso deixaram de ser civilizados. E implica, finalmente, mas não por último, a criação de cidades. De fato, sem cidade não há civilização. Então, é uma definição do Jaime Pinsky. E aí nós completamos esse quadro, onde vocês vão encontrar as 3 definições e mais importantes dos iluministas, do Edward McNall Burns do século XX e do Jaime Pinsky do século XXI. Em sua opinião, o que caracteriza a civilização do século XXI? Elabore uma definição para o termo civilização com base em suas próprias experiências, em sua percepção do mundo. Considere todas as variáveis possíveis, como questões sociais, econômicas, políticas e ambientais. O estabelecimento das primeiras civilizações. Aqui nós vamos encontrar um texto falando sobre o surgimento das primeiras civilizações ao longo da nossa história. E nessa imagem nós temos os Buxímanes, que são descendentes dos caçadores e coletores que habitavam a região sul da África há mais de 3.000 anos. E em pleno século XXI, os poucos Buxímanes remanescentes ainda preservam alguns costumes de seus ancestrais, como a caça com arco e flecha. Bom, vamos ao texto. Considerando-se a civilização como o estágio de desenvolvimento de determinada sociedade, na qual seus membros compartilham de um conjunto de características comuns, resta agora identificar as etapas desse desenvolvimento. Primeiramente, é preciso limitar cronologicamente o espaço do tempo que nos interessa. De acordo com o geógrafo Jurandir Ross, nosso último período glacial ocorreu entre 12 e 18 mil anos atrás. Vamos à definição do período glacial.
ou era glacial é uma denominação dada a um período de tempo geológico em que parte do planeta, ao adquirir temperaturas muito baixas, foi coberta de gelo e neve. E aí nós vamos ter todo aquele contexto de migração dos povos primitivos por várias partes do planeta por conta desse período de glaciação em que formaram-se verdadeiras pontes de gelo entre algumas áreas do planeta e possibilitaram a migração de povos primitivos de uma região a outra do planeta Terra. Essa é uma das explicações, por exemplo, da migração da população primitiva da Europa, aliás, da Ásia para a América. O Estreito de Bering, por exemplo. Durante as eras glaciais, as condições de vida na Terra eram inóspitas, ou seja, eram inabitáveis. Faltavam alimentos, as ferramentas, quando existiam, eram rudimentares e a ameaça de predadores era uma constante. Em outras palavras, sobreviver nesses períodos era uma verdadeira proeza, ou quase impossível. Mas alguns ancestrais do ser humano conseguiram vencer as adversidades, adaptando-se e desenvolvendo tecnologias para abrigos, caça, pesca, fabricação de ferramentas e armas. Quando a última era glacial acabou há mais ou menos 12 mil anos, o planeta Terra deixou de ser um ambiente inóspito. Na realidade, passou a oferecer condições cada vez melhores e variadas para a sobrevivência humana. Novas adaptações surgiram, e apesar das inúmeras hipóteses que rondam o tema, acredita-se que um grande salto no desenvolvimento dos grupos humanos tenha ocorrido há cerca de 10 mil anos. Trata-se da Revolução Agrícola. Nossos ancestrais deixaram de ser meros caçadores, pescadores e coletores e passaram a praticar a agricultura, um dos primeiros passos para a sedentarização. Para tanto, foi necessário que aqueles grupos humanos se organizassem em sociedades, as quais podem ser admitidas como mãe das primeiras civilizações. Nós vamos ver aqui dois itens importantes que foram fundamentais para o desenvolvimento das primeiras civilizações. Um deles foi a domesticação de animais, o outro, o desenvolvimento ou a revolução agrícola. Sem esses dois itens, basicamente era impossível o desenvolvimento das primeiras civilizações. Nós vamos encontrar fatores que proporcionaram esse desenvolvimento. Um desses fatores é justamente a localização geográfica em que essas pessoas, esses primeiros habitantes, viviam. Então, nós vamos falar, por exemplo, da crescente fértil de uma região bastante produtiva agrícola, da agricultura, por conta das cheias dos rios Nilo, Tigre, Eufrates, Jordão, e nessa região se desenvolveram as primeiras civilizações. Os mesopotâmicos, que nós vamos estudar no próximo capítulo, por exemplo, nós vamos ver que muitos povos se desenvolveram por conta das cheias do rio Tigre e Eufrates. Então nós vamos encontrar aqui o desenvolvimento agrícola. E isso vai promover a sedentarização dos povos primitivos. Vamos à próxima tela. Nesta tela, nós vamos encontrar um mapa com algumas origens importantes.
áreas de origem agrícola, são todos esses pontinhos vermelhos, áreas com espécies animais, os quadrinhos em amarelo, e espécie vegetal, os quadrinhos em verde. Aí vocês vão poder encontrar, ao longo do texto, nós vamos encontrar algumas definições. O desenvolvimento da agricultura trouxe consequências tão importantes que, justamente por isso, é conhecido por Revolução Agrícola. Nesse processo histórico, a fixação do ser humano em um sítio específico lançou as sementes da vida urbana. Antes disso, precisava-se em média de uma área equivalente a 1 km² para alimentar cerca de 4 pessoas. Então, antes desse período, era necessário a caça, a coleta, a pesca, e o indivíduo primitivo tinha que ir em busca dessa alimentação. Após a sedentarização e o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, eles passam a produzir aquilo que era necessário para sua alimentação. E nós vamos ver ao longo do texto o que isso vai resultar. A disponibilidade de alimentos oferecida pela agricultura possibilitou a sedentarização, de modo indireto, o aumento demográfico. Então, se antes nós tínhamos um pequeno grupo de pessoas vivendo isoladamente em determinadas áreas, agora nós vamos ter um crescimento populacional, um aumento demográfico da população por conta da oferta de alimentação. Afinal, um espaço de 1 km², se bem explorado, pode fornecer comida para muito mais de 4 pessoas. Nesse sentido, também houve mudanças em relação à divisão das tarefas, aumentando significativamente a participação feminina nas atividades agrícolas. Então começa a surgir a primeira ideia de divisão do trabalho entre homens e mulheres, e isso, de certa forma, organizou esses povos primitivos. Segundo o historiador Lewis Mumford, foram as mulheres que, em virtude de suas atividades de cuidadora dos filhos e guardadora de alimentos, manejavam o bastão de cavar e a enxada, cultivando espécies que até então eram apenas coletadas. Então deixaram de ser apenas consumidoras para serem produtoras de alimentos. Nessas atividades, selecionaram e cruzaram espécies selvagens, transformando-as em variedades domésticas, produtivas e altamente nutritivas. Então, sem querer ou, de repente, por uma experimentação, eles acabavam cruzando espécies de sementes, resultando em novas variedades de produtos mais produtivas ou mais resistentes e, consequentemente, mais nutritivas para a alimentação. Também foram as mulheres que criaram os primeiros recipientes, tecendo cestas e dando forma aos primeiros vasos de barro. Então, se havia uma produção, um excedente da produção, uma sobra daquilo que produziam, havia a necessidade de armazenar aquilo que produziam. Então, houve a necessidade da construção, da confecção de recipientes para esse tipo de produção. Então surgem as primeiras cestarias e jarros de barro. A domesticação da espécie selvagem variou de acordo com a região, como demonstra o mapa da origem agrícola e pecuária. Este mapa que a gente está em tela. No Oriente Médio, uma das mais antigas áreas de desenvolvimento agrícola,
produzia-se a cevada, trigo, lentilha e ervilha. Na Ásia, os primeiros produtos agrícolas a serem sistematicamente cultivados foram o milhete, um tipo de grãos, de milho de grãos muito pequenos, a soja e o arroz, além da tangerina, da cana-de-açúcar e da banana. Na América cultivava-se girassol, abóbora, milho, amendoim, abacate, algodão, batata, abacaxi, feijão e quinoa. O sorgo cereal, o quiabo e o inhame eram cultivados na África. A Europa iniciou suas atividades agrícolas plantando aveia e cevada. É importante a gente destacar que cada um desses produtos foram desenvolvidos de acordo com a característica de clima e solo de cada região. É importante destacar que esses produtos eram cultivados nos primórdios da agricultura, em uma época que em certos locais remontam a quase 10.000 anos. As técnicas empregadas pelos primeiros agricultores eram extremamente rudimentares, fato que na maioria das vezes resultava em baixa produtividade. Aliam-se a isso os limites naturais como a fertilidade e a quantidade disponível de solo. E dependendo da organização do grupo agricultor, a produção podia ser maior ou menor. Então dependia também da própria organização. A gente não pode esquecer que haviam conflitos entre tribos, entre nações, entre povos, invasões de áreas, conflitos pela alimentação. Então, às vezes, havia também o desperdício ou a perda da produção agrícola ou mesmo da criação de animais. Era a quantidade de alimentos produzidos que definia o número de pessoas no grupo. Quando o crescimento populacional esbarrava na insuficiência de alimentos, podia ocorrer a divisão do grupo, originando-se assim novos núcleos habitacionais e disseminando as práticas agrícolas, assim como as atividades de criação, pois paralelamente ao desenvolvimento da agricultura, também se desenvolveu a domesticação de animais. Então, às vezes, essa revolução agrícola e pecuária também contribuíam para o desenvolvimento de novos núcleos habitacionais, de novas tribos, novos povos que se reorganizavam entre si e formavam novas nações. Nesta tela, nós vamos encontrar um exemplo de divisão de tarefas. As primeiras formas humanas sedentárias originaram aldeias, que mais tarde viraram cidades. O processo de sedentarização foi paralelo ao desenvolvimento da agricultura e da domesticação de alguns animais, como carneiros e ovelhas. E aqui a gente tem uma figura do desenvolvimento da agricultura, plantação, da criação de animais, e ao fundo a gente vai encontrar a construção de casas, ou de cabanas necessários para o abrigo dessas populações. Bastante rudimentar, mas que ao longo da própria história foram se desenvolvendo e foram criando e organizando novos núcleos populacionais que no futuro vão se desenvolver as primeiras cidades. Um conceito de civilização utilizado para o estudo da história é o estágio de desenvolvimento de determinada sociedade em que seus membros compartilham de um conjunto de características comuns, nas quais envolve um amplo leque de aspectos culturais, intelectuais, artísticos, morais
e materiais, por exemplo. Esse quadro traz uma definição muito importante que facilita bastante o entendimento das primeiras civilizações. Mas antes dele, nós vamos continuar na leitura do texto na página 24. Os primeiros agricultores podem ter espantado ou matado animais selvagens que se aproximavam de seus campos cultivados. Afinal, é a reação mais provável diante de animais que ameaçavam seu suprimento de comida. Talvez alguns daqueles agricultores tenham percebido que se cuidassem daqueles animais que pudessem aumentar sua reserva de alimentos. Não se sabe ao certo como se deu o processo de domesticação de animais, mas há indícios de que há 10 mil anos já haviam ovelhas e cabras vivendo nos aldeamentos humanos, inclusive sendo alimentados com restos de grãos. Então, os primeiros seres humanos vão perceber que aqueles animais que invadiam as plantações ou que ameaçavam a própria sobrevivência poderiam ser utilizados como alimentos. Eram caçados e a sua carne era aproveitada. O couro também era aproveitado para a confecção de roupas, né? E num determinado momento eles percebem que, ao invés de matar todos esses animais, eles podiam começar a criá-los, domesticá-los, domá-los. Então começa o processo de domesticação dos animais. Nem todos foram aproveitados, né? Nem todos foram consumidos. A gente vai encontrar aqui, por exemplo, contudo, nem todos os animais foram aproveitados para alimentação, como os cães. Sendo alimentados e treinados, pequenos filhotes do lobo asiático acabaram se tornando comuns na convivência com os humanos, ajudando-os no pastoreio de pequenos rebanhos de ovinos e vigiando as aldeias contra outros animais selvagens. Aí você vai dizer assim: ah, professor, mas os chineses comem carne de cachorro. Há uma exceção, né? Mas há notícias agora, por conta do Covid-19, que o governo chinês vai proibir o consumo de carne de cachorro na China. É uma notícia vinculada pela internet de que haverá essa proibição. A gente não sabe até que ponto isso é verdade, né? Pode ser uma fake news, mas existe essa informação. Depois vieram os porcos, por volta dos 9 mil anos atrás, e o arauque, espécie de gado asiático também chamado de bisão europeu. O bisão é um primo muito próximo do búfalo, que existe nos Estados Unidos, do bisão que existe na África, são ancestrais comuns. Com isso, os primeiros agrupamentos de humanos sedentários passaram a ter condições de abrigar cada vez mais pessoas. Outras atividades foram aparecendo e as aldeias evoluíram em tamanho e necessidade, dando origem às primeiras cidades. Em outras palavras, o processo histórico de desenvolvimento da agricultura e da pecuária, aliado à produção de excedentes alimentares e ao surgimento de atividades que garantissem a estabilidade material do grupo, soldados, burocratas, artesãos, por exemplo, possibilitou o surgimento das primeiras civilizações. Antes de passar para o próximo item, eu quero fazer com vocês a leitura dessa sequência desse quadro, que eu acho bastante interessante esse resumo que a gente tem aqui.
Esse esquema traz todo o resumo dessa página. Então a gente começa aqui. Começa pela Revolução Agrícola. Então, o que vai acontecer com a Revolução Agrícola? É um período também conhecido como Revolução Neolítica. Neo de novo, Neo, novo, período, nova Idade da Pedra. Né? O que ela vai gerar? Grande desenvolvimento de grupos humanos. Teve início há 12 mil anos, com condições climáticas favoráveis à vida humana. Também se caracterizou pela domesticação de animais. Promoveu o desenvolvimento da agricultura, possibilitou a domesticação de espécies selvagens como o trigo no Oriente, o arroz na Ásia, a aveia na Europa, o milho na América, o inhame na África. Possibilitou a sedentarização, possibilitou a produção de grande quantidade de alimentos, dependia da fertilidade do solo, da quantidade disponível de solo e provocou um aumento populacional que contribuiu para a criação de núcleos habitacionais e disseminação de práticas agrícolas e favoreceu as primeiras cidades e a criação de núcleos habitacionais desenvolvidos deram origem às primeiras cidades. E essas primeiras cidades surgiram justamente na onde? Na região do Crescente Fértil, considerada o berço das civilizações mesopotâmicas e egípcias. Esse quadro, se a gente fizer a leitura desse quadro desta forma que eu mostrei para vocês, a gente vai conseguir entender todo o texto. É uma forma de você memorizar e entendendo, compreendendo a sequência do texto. Então a gente tem aqui todo o desenvolvimento da civilização mesopotâmica e egípcia a partir da Revolução Agrícola. Olhe todo o processo evolutivo que nós tivemos graças ao desenvolvimento da Revolução Agrícola. Teve toda uma consequência, uma série de consequências a partir da Revolução Agrícola. Vamos para a próxima tela. Essa imagem mostra o que seria então a região da Crescente Fértil, né? Essa área do planeta, onde a gente vai encontrar o rio Tigre e Eufrates, o Nilo e o rio Jordão. Na próxima tela nós vamos encontrar o mapa das primeiras civilizações com o nome dos países na atualidade. Vamos lá? Aqui, Crescente Fértil, terra das primeiras civilizações, onde nós vamos encontrar hoje. Aqui nós vamos encontrar o rio Tigre e Eufrates, o rio Jordão e o rio Nilo. Se a gente fizer uma meia-lua aqui, nós vamos ter a Crescente Fértil. Né? Então, nós vamos ter terras do atual Iraque, a Síria, a Jordânia e o Egito.
Essa imagem está para vocês na página 24 da apostila. De acordo com os vestígios arqueológicos e registros históricos, as primeiras civilizações ocuparam uma vasta extensão de terras que abrangiam parte do Oriente Médio e a porção nordeste do continente africano. Essa região, por suas características, ficou conhecida como Crescente Fértil. Alguns autores também chamaram esse território de berço da civilização, pois foi nele que nasceram as civilizações mesopotâmica e egípcias, consideradas as primeiras grandes civilizações da humanidade. Pesquisa. Vamos lá. Aqui a gente tem as pinturas rupestres encontradas pela equipe de arqueólogos comandada por Nied Guidon, que retratam cenas do cotidiano dos povos que habitavam a região, com o objetivo de preservar e proteger vestígios arqueológicos. Foi criado o Parque Nacional Serra da Capivara. Na sequência, as atividades da apostila, página 28, a hora de estudo e atividades do livro de atividades, página 8 a 12. Vocês vão resolva as atividades no Google Classroom, assista a videoaula no YouTube, é só clicar aqui no link, vai direto para o canal do professor, e as dúvidas vocês entram em contato comigo através do WhatsApp, tá ok? Espero que tenham entendido a aula e nos vemos na próxima. Um grande abraço.